Prezados irmãos, é com muita alegria que retornamos a esta casa, hoje, para falar um tema que eu já havia prometido, com base no nosso 10º filho, o livro A Vida Pede Passagem. Como todos sabem, os direitos autorais são destinados para o Lar Anália Franco, que fica aqui no Rocha, Avenida Marechal Rondon, 875. E é uma instituição já bem antiga, aqui no Rio de Janeiro, 85 crianças no momento. Nós estamos ligados a esta casa há 48 anos. Comigo tudo é assim, é 40, 50, 30, né? Rádio Rio de Janeiro 27, bom, e lá 85 crianças em regime de internato, de semi-internato e em regime de creche. Os 5 últimos livros nós destinamos direitos autorais para o Lar Anália Franco. Segundo, aliás, o Ademir me cobrou, que ele pensou que hoje eu estaria trazendo o 11º Materializações de Chico Xavier e outras recordações. É só marcar, Maria, uma outra palestra que nós falaremos sobre esse tema. Desculpe a propaganda, mas está imperdível, né? Abracei Chico Xavier materializado, conto como foi isso, outras recordações, ele me deu puxão de orelha, mas sempre com muita caridade. O livro é muito importante até para pesquisa, né? Bem, isso com base nos 10 anos. Eu escrevi para homenagear o Chico nos 10 anos de desencarnação que completou no dia 30 de junho de 2012. Ele desencarnou no dia que o Brasil ganhou a Copa, em 30 de junho de 2002, e agora 10 anos. Então a finalidade seria essa. Aliás, hoje, na TV Mundi, que é uma web TV, ou TV web, como queiram, já está passando uma entrevista que eu dei à TV Mundo, o programa Terceira Visão. Às 10h30 da noite, vai passar de novo, e às 4 da manhã. Quem quiser acorda às 4 da manhã, pode também assistir o programa tvmundi.com.br, programa Terceira Visão. Bem, o livro A Vida Pede Passagem é, na realidade, um apelo, uma ajuda para as pessoas que estão passando por dificuldades, problemas. Então, na primeira parte, eu trato da prevenção do suicídio. E a segunda parte, nós trabalhamos a questão do aborto, prevenção do aborto. E na terceira parte, são orações e mensagens. Porque ao longo, nós escrevemos no jornal impresso Extra, 14 anos. Agora, a partir de maio, eles me colocaram no blog. Agora eu sou blogueiro do Extra. Então, os nossos artigos continuam indo para o blog do jornal Extra. E era muito comum as pessoas me pedirem, depois mandando e-mail, aquela prece, aquela oração. Então, nós, lá na Rádio Rio de Janeiro, eu respondo pelo Fale Conosco, chamado atendimento fraterno, de autoajuda. Então, quando as pessoas, eu vou me matar, enfim, a secretária manda esse e-mail para mim. Só que, para eu responder a todo mundo, o que eu fiz? Eu peguei essas 20 mensagens que estão aqui, chamei de kit emergência. Quando a pessoa queria uma palavra de conforto, de consolo, tem pressa para tudo, depressão, etc. Aí eu anexar, kit emergência. Então, passado algum tempo, muito obrigado, aquelas palavras me ajudaram, então está aqui o kit emergência nesse livro A Vida Pede Passagem. Bom, mas vamos trabalhar um pouco com a mente? Reflitam silenciosamente. Por que vivemos?
para que vivemos? Bom, então, nós realmente sabemos que a vida é importante, é o maior bem que o homem possui. A vida é o maior bem que o homem possui, que todos nós possuímos. Nós vivemos para que nós, como espíritos, nesse momento encarnados, possamos progredir, evoluir, até um dia chegar à perfeição. Estão lembrados de um gráfico que eu distribuí? Lembra-se, Ângela? O gráfico da evolução? Está no nosso livro A Reencarnação é Possível Provar. Quem hoje ouviu a Rádio Rio de Janeiro, o programa Debate na Rio? Niltinho, como sempre. Você é o concurso. Sabe qual foi o tema? Exatamente. Crianças superdotadas. Gente, na Inglaterra, uma menina de 2 anos e meio começou a tocar piano e deu uma exibição para 200 pessoas, e o maestro, Matei, disse que ela toca com perfeição. 2 anos e meio. O Mozart, aos 3 anos, começou a tocar. Essa com 2 anos e meio. Certa ocasião, a Super Interessante é uma revista metida científica a desmistificar tudo quanto o Espiritismo prega, a questão do superdotado, chamou Chico Xavier de impostor, que, aliás, nesse livro, me empresta, por favor, nesse livro eu coloquei a carta que eu enviei à Super Interessante. Eles dizem que vão me responder, nunca me responderam, porque é só colocar, no dia seguinte eu já mando, eu peço o direito de resposta, etc. Chamou Chico Xavier de impostor. Mas a menina, a Super Interessante, a tese da Super Interessante, Cristina, é que o gênio se faz com 3.500 horas de treinamento. Eu até gozei. Moza, já pensou? Com 1 aninho para poder chegar com 3.500 horas, com aquele dedinho lá no piano forte, tal. É realmente querer passar um atestado de ignorância, ou por que não dizer de burrice, né, para nós espíritas. Pois bem, então nesse gráfico da evolução, está no livro A Reencarnação é Possível Provar, que eu falo, Deus nos criou simples e ignorantes, né, na condição de princípio inteligente, que é nesse ponto. Com o princípio inteligente, Roberto, há bilhões de anos, né? Aí foi passando experiências no reino mineral, vegetal, animal, chega no reino hominal, aqui começa a gozar da faculdade do livre-arbítrio, em função do progresso intelectual e moral. Isso aqui, resumidamente, mas aqui estão as perguntas para as pessoas naturalmente se aprofundarem, até chegar à perfeição espiritual. No reino nominal, a gente começa como espírito imperfeito. Tem algum espírito imperfeito aqui, que tem ciúme, vaidade, orgulho? Pode levantar a mão. Eu, as duas. Bem, claro que estamos a caminho da condição de bom espírito, né? Até lembramos aqui, na época, Chico Xavier, Bezerra, Francisco de Assis, Irmã Dulce, etc., e o nosso querido Allan Kardec. Bem, até um dia chegarmos à condição de puro espírito. Todos nós um dia vamos chegar lá, queiramos ou não. Eu coloquei aqui até um sinal gráfico, uma seta, determinismo divino. É determinação de Deus que você, princípio inteligente, um dia vai chegar à perfeição, queiramos ou não. Isso é da lei de Deus. Bem, portanto, o espírito, ao reencarnar, muitíssimas vezes, ele realmente realiza
o seu progresso espiritual. Portanto, a vida nos é concedida para nós avançarmos, para progredirmos. Essa é a finalidade da vida, para o espírito progredir. Bem, mas e o Espiritismo nos ajuda nesse particular? É claro que sim. Na questão 799, Allan Kardec perguntou aos espíritos. Aliás, eu faltei aquela palestra aqui, porque naquele dia eu estava operando da catarata de um olho, 15 dias depois eu operei a outra, graças a Deus, 99% da minha visão restabelecida, só para perto também, afinal de contas, né? Papai do céu não pode fazer muito por mim, mas só me deu para ler para perto. Então, para perto, pergunta Kardec: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Claro que é para o progresso moral, progresso espiritual da humanidade. Olha a resposta, meus amigos: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O que é o materialista? O indivíduo nasce, vive, morre e tudo se acaba. Nós espíritas somos espiritualistas. Partimos do pressuposto que o homem é o binômio corpo e alma. Cessada a vida do corpo, a vida orgânica, a alma continua a viver. Na realidade, esse livro é prova da imortalidade da alma. A base desse livro é prova da imortalidade da alma. Fenômeno de bicorporeidade de Chico. Chico estava na casa dele, botei aqui a fachada, e a 800 quilômetros, lá no grupo de Caratinga, que tinha materialização, ele estava em corpo, né, nesse caso materializado, através do ectoplasma Antônio, estava materializado, fenômeno de bicorporeidade. Ora, morrendo o corpo, essa coisa que sai, que se emancipa, tem vida. Chico me abraçou, e eu chorando, ele também chorando, tal. Isso é sinal de que ele tinha vida independente, emoção. Ora, o corpo morrendo, essa coisa que tem vida independente, não pode continuar vivendo? Allan Kardec chama a atenção disso. Também está aí, no capítulo 3º do Método, que a prova de que a alma existe, não é dizer, Chico Xavier, psicografou, espírito, é uma coisa muito longe. Tem que falar que ele é um espírito encarnado. Nós somos espíritos encarnados. Aliás, tinha um companheiro muito antigo, não sei se vocês estão lembrados, mas do Elmo, lá do Samuel, ele era muito engraçado e tal. Ele dizia que eu era um espírito bem encarnado, que eu era gordinho, né? Hoje não. O diabetes pediu as contas e eu fui obrigado a emagrecer. Falta mais só uns 3 quilinhos, mas a gente chega lá. Bom, então, o espírito encarna, né, e pode perfeitamente realizar o seu progresso espiritual. Aí entra o Espiritismo para nos dar base para a gente, num momento de dor, de aflição, não se matar, não cometer o suicídio. Emmanuel diz que o suicídio é o pior crime que a criatura pode cometer. Porque quando ele assassina alguém é o outro, mas quando ele se mata, é ele mesmo. Portanto, a doutrina espírita, demonstrando que a alma continua a viver após a morte, nos ajuda muito. Eu sempre conto esse fato porque da nossa história eu vivi isso. Minha filha desencarna com 2 anos e 3 meses, com câncer, um tumor no ováriozinho, e ela desencarnou depois de 3 meses de sofrimentos no Hospital Servidor do Estado, no dia do meu aniversário. Claro que depois eu perdi também mais a minha esposa, a minha neta, enfim,
3 filhos, 2 netos e a mulher. Mas a primeira filha, linda criança, né? Era um verdadeiro anjo. E no dia, lá no velório, eu falei, eu quero fazer a prece, mas comecei a sentir um pouco de tremor. Eu disse, mas eu quero fazer a prece. Eu falei assim, vou lá em cima, no 9º andar do hospital, pedir um calmante para mim, coisa que eu nunca apelei, mas era a prova que eu tinha que passar. Quando eu vou saindo da capela, eu ouvi assim, os meus amigos espirituais, deixe o calmante por nossa conta. Aí subi, amigos, quem trabalha na área de saúde, né? A enfermeira não encontrou nenhum, podia me dar um placebo, uma água com açúcar, né? Mas nem isso, não tinha, e não faltou nada para minha filha. Todos os recursos médicos imagináveis, aliás, os 6 parentes nossos, né? Meus filhos, netos, mulher, nunca me faltou recursos médicos e recursos financeiros. Papai do céu disse, você vai lá para a terra, vai levar as provas, mas não vai lhe faltar as coisas indispensáveis, né? Bem, mas a prova eu tinha que passar. Quando eu chego na janela do 9º andar, na porta do elevador assim, no hall, eu olhei lá para baixo, vendo os meus parentes, lá no velório, eu desabafei, né? O coração é como se eu tivesse recebido uma punhalada, né? Lá no coração. Eu disse, meu Deus, tanta dor, que foram 3 meses, né? Tanto sofrimento, não leva a minha Alcione para casa. Ouvi nitidamente, joga-se lá embaixo. Quando eu vi, mais do que depressa, eu comecei a orar pelo Espírito, que estava me dando a ideia, porque eu vi nitidamente, e disse, meu irmão, se eu fizer isso, jamais eu vou encontrar com a minha filha. Ou, jamais, quer dizer, nesse sentido, né, tão cedo. Para minha esposa, eu vim assim, joga a criança lá embaixo. Você também, o sogro a mesma coisa, foi uma alma belíssima na minha vida, sogro, avó, mãe, foi tudo, pai, a mesma coisa. Uma semana depois, nós estávamos lá em Uberaba, encontrando o Chico Xavier. E a minha necessidade era tão grande que eu encontrei com ele no correio, não foi nem no centro espírita à noite. Eu tinha que... Aí, Chico, passamos por uma prova muito difícil, ele olhou com aquele olhar estrábico, né? Ah, mas vocês foram muito amparados. Eu disse, sim, Chico, fomos muito amparados, mas veio ideia de suicídio. Aí ele disse assim, foi um grande inimigo do passado de vocês, meu, da esposa do sogro. Um grande inimigo do passado de vocês. E por que eu respondi, ou porque nós 3 não cometemos suicídio? Porque nós conhecemos esse tesouro, que é a filosofia espírita, evolucionista, imortalista, deísta, também, porque nós começamos, os princípios fundamentais da doutrina, começam em Deus, imortalidade, evolução do espírito pela reencarnação e a comunicação com os espíritos. Então, essa é a nossa felicidade. Não quer dizer que o espírita não vá passar por uma prova dessas, porque no livro Ação e Reação, um capítulo Circunstâncias Reflexas, atenção psicólogos e psicólogas aqui presentes, é muito importante aquele capítulo, aliás, eu chamo sempre atenção, Circunstâncias Reflexas. Isso está no meu outro livro, Suicídio e Suas Consequências, que o André Luiz fala, por que fulano de tal, de repente ele se matou, se jogou, etc. É que aquela criatura hoje, nessa encarnação, como que volta para ela as chamadas circunstâncias reflexas. Até o André Luiz fala,
uma pessoa que se matou aos 40 anos. Aqueles fatos que conspiraram para o suicídio dela voltam como que circunstâncias reflexo do passado no presente. Então é evidente que a prova, porque eu passei, realmente, como nós três, havia necessidade, são circunstâncias reflexas, é o passado que volta. Então, é importante saber que qualquer um de nós pode receber um pensamento desse. O André Luiz, numa de suas obras, ele fala que o espírito obsessor, é evidente, ele pode dar o pensamento. Um pássaro pode pousar em nossas cabeças ou no nosso ombro. Agora, nós podemos evitar que ele faça ninho. O espírito obsessor me deu a ideia, me deu o pensamento, mas, de acordo com o conhecimento espírita, eu, evidentemente, reagi ou eu agi exatamente com o conhecimento espírita. Essa é a importância, nesta casa, falar de um assunto desse. O Grupo Espírita Fabiano é uma faculdade, porque isso não se ensina nos bancos escolares, nas faculdades, nas universidades. É a faculdade do espírito. Aqui se promove a educação do espírito, e é para isso que nós estamos aqui nesta noite. Bem, mas será que a pessoa, quando está prestes a praticar o suicídio, os amigos espirituais não estão vendo, não poderão evitar? Vocês estão percebendo que quando eu fui saindo do velório, eu ouvi aquilo: deixa o calmante por nossa conta. Mas eram as circunstâncias reflexas, eu tinha que passar pela prova. No livro Missionários da Luz, o André Luiz fala que estava ele, Silas, o próprio André Luiz, na mansão, e nessa mansão espiritual, nos planos umbralinos, vem Luísa, um espírito desencarnado, muito aflito, desesperado. Instrutor Silas, pelo amor de Deus, minha filha Marina está prestes a cometer o suicídio. Ela tinha saído dessa mansão com um plano de trabalho aqui na Terra, tinha envolvimento do passado, que o nosso querido Silas denominou de dívida agravada. Mas, diante da prova, o marido foi internado no leprosário, situação muito difícil, ela estava pensando naquela noite se matar. E aí o André Luiz, o Silas diz assim: vai para lá, para sua casa, que nós iremos até lá. Em determinado momento, a infeliz, então ajoelhada, ergueu os olhos lacrimosa e rogou: assistente, perdoa-me a insistência em falar de meu infortúnio, mas sou mãe. Conclusão: André Luiz, Silas e mais outro companheiro desce a crosta. Nesse momento, Marina, de joelhos, beijava sofregamente a filhinha, mostrando a indefinível angústia dos que se despedem para sempre. Em seguida, tomou de um copo em que se encontrava o veneno. Antes, porém, de levá-lo à boca, eis que Silas lhe disse em voz segura:
Olha só a proteção espiritual. Como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? A infeliz não lhe ouviu a pergunta, mas a frase invadiu-lhe a cabeça. Nós tomamos conhecimento de uma jovem no nosso convívio, etc., que está desesperada, parece ter um tumor no cérebro, e pelo e-mail que ela nos enviou, e também um determinado companheiro, ela está realmente a ponto de cometer uma besteira, né? O que eu comecei a fazer? Eu estou orando o dia inteiro. Eu estou no carro, eu tenho um CDzinho só de Ave Marias, e o que eu faço? Eu envio pensamentos. Fulana, tenha confiança em Deus e tenha certeza que esse pensamento está chegando, porque eu me lembrei disso. Quando o instrutor Silas falou para ela, né? Para Marina. Ai, meu Deus. Dominado de novos pensamentos, Marina recolocou o recipiente no lugar de antes e, sob a vigorosa influência do assistente, levantou-se automaticamente, estirando-se no leito em prece. Olha só o socorro espiritual, e a própria, né, que estava com a tentativa, começa então a orar. Deus, meu Pai de infinita bondade, compadece de mim e perdoa-me o fracasso. Não suporto mais. Sem minha presença, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário, e minha desventurada filhinha encontrará corações caridosos que ele dispense amor. Não tenho mais recursos, estou doente. Silas administrou-lhe passe magnético e prostração, e, induzindo o braço dela, o copo já estava com veneno, ele induziu, ela bate com a mão no copo, o veneno cai no chão, aí ela percebe que algo estranho está realmente acontecendo. Reconhecendo no próprio gesto impensado a manifestação de uma força estranha, a intravalha possibilidade da morte deliberada, ela passou a orar em silêncio, com evidentes sinais de temor e remorso. Atitude mental essa que lhe acentuou a passividade e da qual se valeu Silas para conduzi-la ao sono provocado. Aliás, o livro é Ação e Reação também. Então aí está um dos capítulos do meu livro que eu falo sobre assistência dos benfeitores espirituais. Outra questão, porque a questão anda muito séria, suicídio na juventude, entre 19 e 24 anos, no Brasil, não é lá fora não, aqui no Brasil. No Brasil, 24 suicídios por dia. E o maior índice é de jovens. O grande problema é a depressão, ou seja, o jovem se isola, fica realmente no ostracismo, não quer trabalhar, estudar, tomar banho, enfim, chama-se depressão, que é o maior risco que leva o jovem ao suicídio. E essa história de pensar, ele está dizendo que ele vai se matar, é hora de ajudá-lo. Quando ele começa a dizer assim, não aguento mais, não tenho mais forças, esses pensamentos é sinal que ele está dando sinais. Por isso é importante que nesse momento nos aproximemos dele, dando o braço amigo,
né? Cercando sempre de carinho, de atenção. Portanto, é muito importante hoje em dia levarmos as nossas crianças para a escola de evangelização. O Estado, o município está querendo dar religião nas escolas, mas nós espíritas temos uma rede em todo o estado do Rio de Janeiro de escola de evangelização, como tem esta casa. É trabalho prioritário do movimento espírita. As mocidades espíritas, eu tive a felicidade de ingressar aos 16 anos na mocidade espírita Dias da Cruz, Juiz de Fora. Aos 25, passei pela prova, mas me preparei 9 anos ao contato com a doutrina, com a filosofia espírita, espiritualista. Então, cuidemos dos filhos. Claro, eu como pai, nas férias, era São Lourenço, não sei se muitas pessoas me encontravam, né? Lá em São Lourenço, cinema, enfim, praia. Mas a escola de evangelização era sagrada. O culto do lar em casa era sagrado. Desde 3 aninhos. Como a situação era difícil, a nossa casa era pequena, a Sônia e a Márcia, minhas 2 filhas, eram no beliche. Aí eu botava as 2 sentadinhas. Papai do céu, ajuda os pobrinhos, as crianças que estão na rua, os doentes Santa Maria, que é o hospital que eu vou até hoje, né, tuberculose. Enfim, é isso. É isso. É colocar Deus no coração da criança. É dar à criança os princípios para quando ela crescer, ela vai germinar. Há muitos companheiros que dizem assim, mas o meu filho, depois de uma certa idade, ele se festou. As sementes foram colocadas. Mas muitos casos me chegaram e todos os filhos depois se casam, aí volta para o centro. Enfim, a questão é semear, colocar a semente do amor, da espiritualidade no coração dessas crianças. Até que horas? Hein? 9. Bom, rapidamente, porque o nosso tema, o nosso livro é Suicídio e Aborto. Só vou dizer que nesse livro eu trato que Chico Xavier fala de suicidas reencarnados, são crianças excepcionais, surdas, mudas, etc. Também trato de Marilyn não teve a intenção de se matar. Toda vez que a mídia, a imprensa, a televisão dizia que Marilyn foi assassinada pela família Kennedy, o que ela tomou realmente barbitúricos, né, remédio para dormir, para se matar, eu sempre colocava um artigo no Extra, inclusive coloquei também na Última Hora, quando escrevia, na Rádio Rio de Janeiro, nos debates. Há uma mensagem, Instante da Vida, o livro de Chico Xavier, em que Humberto de Campos faz uma entrevista com ela no mundo espiritual. E ela diz, não tive a intenção de matar, eu tomei remédio exagerado. Olha aí, o Michael Jackson, tantos artistas aí que entram no caminho das drogas, etc., que tomam realmente excessos e acabam desencarnando, mas não com a ideia de se matar. Mas ela diz, eu estava em cursa no suicídio indireto, porque levou-a à morte. Então, aqui está também, eu trago esse fato. O fumante é um suicídio involuntário, mas é um suicida, não tenha dúvida. Mensagem psicografada antes do suicídio de Vargas. Antigamente, as mensagens do Chico Xavier eram soltas, distribuídas, depois foram colecionadas em livros. E uma vez chegou à minha mão, volta 1960 e poucos, suicidas. Quando eu fui ver, Emmanuel, através de Chico, a mensagem foi psicografada no dia
23 de agosto de 1954. Eu disse, Getúlio se matou no dia 24 de agosto de 54. Então, o mundo espiritual envia essa mensagem eu coloquei na íntegra. É preciso refletir nesse documento, porque a espiritualidade já se manifestando, porque sabia a ideia dele realmente se matar. Então está aqui no livro essa mensagem. Falo também sobre a questão do nosso Santos Dumont. Santos Dumont enforcou-se quando começou a ver no Guarujá aviões, né, na Revolução Constitucionalista, Minas e São Paulo, despejando bombas. Ele ficou muito triste, acabou se enforcando. Antes de reencarnar, isso é revelação de Chico Xavier, ele pediu para passar pela paraplegia. Aos 2 anos ele cai do carrinho, bate com o pescoço, que todos nós poderíamos cair e bater com o pescoço e não acontecer nada. Mas aí a vértebra se deslocou, ele viveu 17 anos paraplégico, chamado Carlos Mussa, filho do Clóvis Tavares. Estive com o irmão dele, Dr. Flávio Mussa, que foi irmão do Carlinhos, e me contou todos esses fatos. Ao voltar ao mundo espiritual, os cientistas, os navegadores, queriam se unir para continuar em novos projetos, mas ele preferiu reduzir o seu corpo, tomar uma forma de criança para trabalhar na humildade e na simplicidade. Por quê? Ele foi Marco Polo, tudo isso revelado por Chico Xavier. Por Marco Polo, depois Cristóvão Colombo, Bartolomeu de Gusmão, Montgolfier, também balonista, e Santos Dumont. Quer dizer, postos de liderança, etc. Então ele volta e consegue realmente se desvencilhar. Tem uma mensagem no livro 30 anos com Chico Xavier, o professor Clóvis Tavares, em que o Chico recebe uma mensagem do Santos Dumont. Lindíssima mensagem. Parece que eu coloquei aqui também, mas a gente escreve tanta coisa que a gente até esquece. Bem, e vai aí. Eu acho que é um livro, para mim, é um livro de autoajuda. Quando alguém tiver com ideia, com problemas, veja o título, bem sutil. A vida pede passagem pelos caminhos do sofrimento, do desespero, né? A vida pede passagem. Essa é a ideia do livro. Até o editor pediu que eu posasse com as mãos. Claro que isso é Photoshop, depois botou uma pomba aqui, quer dizer, liberdade, né? A vida prossegue. Bem, esperança. Com relação ao suicídio, todos sabem que o governo brasileiro está querendo implantar o aborto de qualquer maneira no Brasil. A senadora Marta Suplicy revelou que até 2014 o aborto estaria implantado no Brasil. Mas isso sabe de onde vem? Da ONU. A questão do excesso populacional. A ONU vem pressionando os países emergentes, subdesenvolvidos, terceiro mundo, para uma campanha em massa da prática do aborto para diminuir a população. Então, há uma política orquestrada mundialmente e eu denuncio isso. Inclusive, aqui eu faço um reparo do nosso governador Sérgio Cabral, que disse que era necessário diminuir
as crianças nas favelas, etc., para diminuir o crime. Só que naquela semana, a Fundação Getúlio Vargas mostrou que a questão das drogas está mais nas classes sociais privilegiadas, não é nas classes mais pobres. Então aqui também nós fizemos, e coloquei no extra, porque eu não tenho medo dessas coisas, né? Então coloquei no extra também. É que realmente eu demorei mais no suicídio, mais um minutinho, no máximo, né? Deixa eu colocar o óculos para facilitar aqui. Eu começo exatamente esse tema sobre o aborto, lembrando que a vida humana começa na concepção, que esse é o grande problema. Questão 344 do Livro dos Espíritos, de que a união da alma com o corpo começa na concepção. Então, o que recomenda o Chico? A pílula anticoncepcional, antes da concepção. Agora, já a pílula do dia seguinte é abortiva. Por quê? O espermatozoide já fecundou o óvulo feminino e algumas horas depois, é só ler as obras de André Luiz, algumas horas depois, umas 4, 6 horas, o espírito liga-se àquele óvulo fecundado e começa o processo, né, da evolução do feto, etc. Ora, nesse momento o óvulo cola-se à parede uterina. No momento que a mulher toma a pílula do dia seguinte e desloca esse óvulo para a corrente, etc., para expulsá-lo, é aborto, porque o espírito já está ligado ali. A questão, por exemplo, do DIU, o DIU também é abortivo. Tudo isso está aqui no nosso livro. A questão, para nós espíritas, é tranquila. Interessante que nós sempre participamos de programas de televisão, de rádio, onde esses assuntos com relação à vida, quase sempre, pastores, etc., eles não têm uma posição definida com relação ao tema. Vocês veem que o Bispo Macedo escreveu um artigo que o aborto não é crime, que o artigo lá do Novo Testamento, dos 10 mandamentos não matarás, não tem nada a ver com aborto. Quer dizer, é sempre tentando, né, passar uma cortina nessas histórias. Mas, para nós espíritas, este assunto foi muito bem tratado, está bem delineado, que o aborto é um crime. Por quê? Por que é crime? Porque impede de um espírito voltar à Terra. Você já pensou se a mamãe, o jovem aí que já está, se a sua mãe te abortasse? Quantos anos você está agora? Daqui a alguns dias eu faço 76. Estamos na mesma... 75 anos para viver, né? Então, já pensou? Aliás, o Ronald Reagan, aquele ator americano que acabou sendo presidente dos Estados Unidos, ele tem uma frase lapidar. Eu tinha sempre assim, eu olhava ele meio de lado. Ele diz o seguinte: depois que a pessoa nasceu, aí é a favor do aborto. Hã? Olha só a inteligência dele. Nasceu, aí você começa. Questão de saúde pública. Escrevi um artigo, eu escrevo no Correio Espírita, que vende nas bancas de jornais, exatamente sobre isso. Saúde pública é ajudar a gestante, ajudar a criança, amparar a maternidade. Isso que é saúde pública. Agora, matar, aborto, e a presidente está com esse discurso. Ela quis sair fora para ganhar as eleições. Desculpe, mas eu sou muito claro.
Aí entrou questão de saúde pública. Que saúde pública? Eu denunciei nesse artigo que o Correio Espírita publicou e vai para todo o Brasil, diversas capitais. Outra questão, o problema do risco de morte, o risco de vida, aliás, para gestantes. Claro que Allan Kardec, quando escreveu, aliás, coordenou o Livro dos Espíritos, 1857, não tinha ultrassom, não tinha cesárea, a criança era tirada pelos ferros, né, o fórceps. Muito bem. Mas ele fez a pergunta, e no caso que pode acontecer, da mãe correr risco de morrer em função do parto. Aí os espíritos respondeu, preferível. Eles não disseram, não, mata a criança. Nada disso. Vamos salvar. Porque naquela época não, mas hoje pode. Então, preferível é salvar a vida da mãe, que nasceu, a matriz, e, nesse caso, sacrificando o ser que ainda não nasceu. Porque, veja bem, uma mulher, minha mãe, 8 filhos, o 9º começa a criar problema para nascer, que aliás houve isso mesmo, e nesse caso vai se matar a matriz, a mãe, né? E depois, quem vai criar os 8 filhos? Outra questão, como nós somos evolucionistas, reencarnacionistas, aquele espírito volta tranquilamente como filho dela novamente. Tem outra possibilidade. Eu conheci uma confreira que ela teve 2 abortos espontâneos. E o doutor Bezerra disse a ela que era o mesmo espírito, suicida. Eu também falo isso no meu livro. Porque ele, quando reencarna no novo corpo, como que o ato dele de se matar, como que, ao retornar ao corpo, o seu perispírito lança aquela história dele, e com isso a desencarnação é quase certa. E que ele voltaria. Aí voltou na 3ª gestação, e hoje já até deu netos para a mãe. Então vejamos que o espírito pode voltar. A questão do estupro. Por que não modificar a lei? Ah, mas a menina, a mulher, não tem condições psicológicas de ficar com a criança, os pais, a família. A lei poderia permitir a adoção. O recurso, agora matar jamais. Outro dia eu contei num programa da Rádio Rio de Janeiro, uma nossa irmã em São Lourenço, e ela depois me contou, numa cadeira de rodas, sendo empurrada por uma jovem. Nisso, um médico de família passa e ela chama, doutor, no cantinho, o senhor está lembrado que quando eu estava grávida de estupro, o senhor aconselhou e até facilitaria o aborto, etc. Ah, me lembro. Pois é, mas sabe quem está empurrando a minha cadeira agora? É a minha filha estuprada, que foi fruto do estupro. Então, nós nunca podemos realmente admitir o crime. Ora, que a lei se volte para o criminoso, aquele que ofendeu a honra da jovem, da mulher. Agora, incidiu bisturi para matar, o ser que vai nascer não tem culpa. Culpa de quê? Só porque nasceu? As leis biológicas incidem. Então, não há como nós também defendermos
o aborto para a questão de estupro. Falo também ainda razões econômicas. Em São Lourenço mesmo, nós ficávamos numa casa de uma amiga nossa e nos fundos tinha a caseira. O marido foi embora, deixando ela com 3 filhos e grávida do 4º. Ela achava que não tinha condições de criar mais um, cometeu o aborto e morreu numa mesa de operação. A criança morreu e ela também. Então, assassinato e suicídio, que não estava na hora. Portanto, razões econômicas. Mamãe ficou viúva com 9 filhos. Ela casou aos 15, ficou viúva aos 33. Era uma escadinha. Inclusive, uma vez, na Praça Mauá, a gente recebendo os pracinhas da FEB, todos nós de uniformes, do colégio, aquela coisa. Minha mãe, a mamãe uniformizou a minha irmãzinha de enfermeira. Aí, quando nós estamos assim, passeando na Praça Mauá, aí um senhor chega perto do meu pai, me lembro como fosse hoje, qual o nome da escola? Viu, Cristina? Era tanta gente. Mamãe, papai desencarnou, passamos pão, água e açúcar, todo mundo trabalhando, que desde 13 anos comecei a botar fardo em cima de caminhão, então nunca também me reclamei da vida, sempre fui muito alegre, bonachão nessa parte. Portanto, razões econômicas, é claro, nós somos a favor do planejamento familiar decidido pelo casal. Decidido pelo casal. Planejamento familiar. Meu pai e mamãe era de 2 em 2 anos. Então dá tempo da mãe trocar as fraldinhas, que não é brincadeira não. Eu reconheço que vocês, mulheres, são muito importantes nesse mundo, no trabalho da maternidade. Para mim, uma das coisas mais sérias que tem é dar mamadeira, amamentar, depois, né, já pode ter um outro, mais 9 meses. Então, o planejamento familiar, a educação nesse sentido, para ajudar os pais a terem essa capacidade tanto. É evidente que esse planejamento familiar é muito importante para os pais medirem suas posses e recursos. Portanto, concluindo o nosso trabalho, é um resumo muito simples, mas para nós espíritos estudiosos, estudo sistematizado, psicólogas, para ajudar no atendimento fraterno, quando uma pessoa vier com essas ideias, porque, meus amigos, em relação a suicídio, a prevenção se faz com informação. Quando você sabe que a vida continua, que não adianta se matar, que o espírito volta, sofre, etc., é isso. Prevenção se faz com informação. E aqui, a informação é essa. E também, com relação ao aborto, a doutrina espírita é muito clara, mostrando que todos nós temos o direito de voltar à Terra para progredir até um dia sermos espíritos puros e perfeitos. Você será um dia um espírito puro e perfeito. Então, trate de viver.